Aleluia.
Nós te adoramos, Senhor. 115. Aleluia. Deus seja louvado. Mais um hino da nossa harpa. 115. Trabalhai e orai. Aleluia. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzidos a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser ovelha de valor, confiando no poder do Salvador. Sem mistérios trabalhar, acharás também cuidar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para fazermos a leitura oficial que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Todos de pé. Como é apenas um versículo, vamos ler em uníssono, como se fosse com um grande coral, tá bom? Todos encontraram? Todos? Podemos ir? Atos, capítulo 1, versículo número 8. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Permanece com uma oração de joelho, por favor. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, queremos primeiramente, Senhor, te agradecer pela sua presença, pelo teu Espírito Santo que já se faz presente neste lugar, em nosso meio, Senhor. Pai, toma a direção desse culto, Pai querido, a cada bandeira ali representada, Senhor, a cada país, Senhor, ali representado, Senhor, que o Senhor venha abençoar nessa noite. Pai querido, essa noite, Senhor, teremos uma palavra, Senhor, sobre missões. Trabalha a terra do nosso coração, a terra seca do nosso coração, para que essa semente caia, Senhor, e para que nós possamos dar fruto para o teu reino, Pai querido. Sabemos que missão, meu Senhor, se faz orando, se faz indo, se faz contribuindo. Sabemos também, Senhor, que a maior dádiva de missões foi o
Senhor que nos concedeu, dando o teu Filho, para que nós hoje tivéssemos vida, vida em abundância. Senhor, em nome de Jesus, toma tudo que vai ser feito neste lugar em tuas mãos, que nós possamos sair daqui desta noite, Senhor, cheios de desejo de pregar o teu evangelho, Senhor. Não só indo, mas também orando, Senhor, orando pelos países, orando pelas igrejas. Deus amado, Deus querido, toma a vida do preletor na tua noite, da noite nas tuas mãos, que ele possa trazer uma palavra, Senhor, que venha impactar as nossas vidas, cada oração, cada louvor. Toma a vida, Senhor, do preletor da noite nas tuas mãos, usa ele como canal de bênção neste lugar, que nós possamos sair daqui transformados, Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, contribuintes de missões, seja da forma que for, meu Pai. Aquele que não puder contribuir com dinheiro, que adote um país, que adote um missionário, que adote, Senhor, uma comunidade, que adote um vizinho, que adote uma pessoa, Senhor, para discipular, para evangelizar, porque missões, Senhor, é almas para o teu reino, Senhor. E quanto vale uma alma, Senhor, para ti, Pai querido? Ah, Deus, coloca no nosso coração o desejo do teu coração, que é de alcançar as vidas neste lugar. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode ficar de pé, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui neste culto de adoração ao Senhor, um culto de missões. Nós sabemos que para ir fazer missões, nós precisamos estar armados. Não dá para ir para a guerra de qualquer forma.
2 homens chegaram a Belém do Pará, oriundos da Suécia, e fundaram as Assembleias de Deus no Brasil. Nós temos um pouco mais de 100 anos de existência sobre este solo, e é uma igreja tipicamente evangelística. E eu posso ter essas experiências de estar no campo missionário quando eu estive no Vale do Jequitinhonha, e a gente pode ver de perto o que é fome, a gente pode ver de perto ali o que é uma pessoa possessa por demônios. Disseram assim: não vai naquele lugar não, porque tem uma mulher lá que o demônio pega a peixeira e vem para cima. Só que chegou na cidade um povo que ora com o pé para trás, que gosta de oração, que tem autoridade. E fomos lá, e eu lembro perfeitamente de uma menina. A gente levou muitos brinquedos, e a menininha chegou e pegou a cabeça de uma boneca já usada, e ela agarrou com tanto carinho que a gente chorou ali na hora. Para você ver, irmãos, que a cabeça de uma boneca fez a felicidade de uma criança que nunca tinha ganhado uma boneca na vida. E eu olhei para aquilo dali e falei: Senhor, ela ficou feliz porque recebeu um presente pela cabeça da boneca que ela tratava, penteava, que o que para a gente é descarte, para ela foi um presente do século. E a gente entrava nas casas, irmãos, a gente via idolatria pegando as pessoas pesadas de semblante, as pessoas entregues à prostituição, a todo tipo de vício. E ali pregando o evangelho, naquele ginásio ali, muitas pessoas se convertendo ao evangelho. A outra experiência que eu tive com Deus foi aqui. Eu fui para a casa do pastor, esperando ali embaixo para vir para a igreja, e eu parei ali uns 10, 20 minutos, e 2 pessoas me pediram oração. Ora por mim. Ora por mim, ora por mim. E o outro passou: leva lá na sua igreja uma amiga que eu preciso que goste de oração, pode orar por mim. Eu orei ali na hora. Isso demonstra o quê? Que os campos estão brancos. Se você balançar a árvore, os frutos caem. Só que eu não acredito em palavra, como diz Paulo, aquela palavra filosófica que você prega e as pessoas ficam cheias. Eu creio na palavra que sai com autoridade. Eu creio numa igreja que quando chega o demônio tem que sair, a macumba tem que parar, o traficante baixa a arma. Eu creio num crente, num servo de Deus, uma mulher de Deus, que quando chega no lugar, quem está ali é a autoridade máxima. E ele é uma pessoa humilde, pequena, que não tem às vezes muito status na sociedade brasileira. Mas quando chega ali, ele chega para resolver. E esses somos nós. Pode parecer que não, mas o mundo olha para a gente com desejo de estar aqui. Mas são tantas coisas que acontecem no nosso meio que as pessoas se afugentam, porque o que elas querem ver na gente é a diferença. É a diferença. Quando elas olham para a gente, quer ver na gente Jesus. Elas não querem ver outra coisa a não ser Jesus. E o que você encontra por aí é muita bagunça. Como diz um pastor amigo meu, é muita lata vazia, está na ladeira, só faz barulho. Então, nós estamos aqui numa conferência missionária e evangelística, primeiro para impregnar o nosso coração por amor a almas, a vidas. E isso que Jesus falava, ele cheirava a ovelha, ele gostava de estar no meio das piores pessoas que tinham naquela época. E ele chegava lá para a mulher: se tu soubesse quem te pede dar, quero seja curado. Se você soubesse quem te pede de água, entra, Senhor, se o Senhor der uma palavra para no cortejo e diz: defunto, levanta. Esse é o Jesus
que amava estar com os mendigos, com os publicanos, com pessoas que para a sociedade não prestavam. Mas quando chega daquela porta para dentro, se transforma em uma mulher de caráter. Por quê? Porque Jesus, quando chega, transforma. Jesus, aonde ele chega, ele muda o ambiente. Mas as pessoas querem ver em nós. Não precisa que você fale nada. Somente em te olhar, ali vai o nome de Deus, a mulher de Deus. Esse, irmãos, é o maior testemunho que você pode ter na vida. Quando alguém olha para você de longe, aquela varoa lá, tem igual, ali é de Deus. Aquele varão ali é de Deus. Aquele pastor ali é simples, mas tem uma unção nele que eu gosto de estar com ele. Isso é cheirar a ovelha, é estar com Jesus, é vivermos para Ele. Essa é o propósito da conferência. Aí você pode pensar, não tem ninguém aqui para a gente ganhar para Jesus. Mas é que primeiro a gente está, Jesus falou, Deus me deu esse desejo, esse entendimento. Eu vou mexer a minha igreja, vou juntar, colocar o desejo no coração. E você pode ter certeza que as próximas vezes as almas vão começar a chegar. Antes, está preparando, como fez com Elias. Elias, como os profetas de Baal, conserta o altar, faz o regaço, bota água, prepara a lenha, porque fogo vai descer. Eu creio, irmãos, no mesmo Deus que usou Fine, que usou Rude, que usou Bilham, que usou esses homens, que faziam multidões se jogarem pelo esse Jesus que da Galileia. Eu creio nesse Jesus, não no Jesus pendurado no madeiro que as pessoas rezam, que faz o terço, no Jesus histórico que todo mundo está na boca de todo mundo, no gosto popular. Eu creio no Jesus que ele fala amigo, que ele chega para você hoje eu vou repousar na sua casa, hoje eu vou comer na sua casa, hoje, pastor Charles, eu vim aqui falar com o Senhor. O pastor Charles está lá no seu quarto, orando, chorando, porque a luta está difícil, mas de repente vem um refrigério, vai subindo, vai descendo, ele vai se enchendo, ele fala, eita, que negócio é esse? É esse Jesus que eu estou falando aqui nessa noite. O Jesus que faz a unção transpor esses muros e a vizinhança. Que negócio é esse que está acontecendo lá? É isso que ele está fazendo conosco. É juntando as brasas, mexendo o tabuleiro, as peças, fazendo andar daqui, botando ali, arrumando. Porque na hora que o fogo descer, irmãos, na hora que acertar a massa, o vaso estiver pronto, as pessoas começam a chegar. E nós iremos lá fora buscar. Amém? Gostaria de Alfadinho estar com a oportunidade. Amém? Esse louvor que nós vamos cantar, o finalzinho dele diz assim: somos escolhidos de Deus para ser honrados. Aqui nessa terra temos que ser usados. Deus hoje te escolhe para ser um dos 300 aprovados. Acabou, irmão. Não é mais tempo de ficar procurando se capacitar, se preparar. Nós já estamos mais do que preparados. Que esse culto de missões seja uma reflexão. Quantas almas nós ganhamos para Jesus esse ano? Para quantas pessoas nós falamos de Jesus esse ano? Quantas crianças nós ganhamos para Jesus esse ano? Qual é o campo missionário que você está esperando? Ir para a Bolívia, ir para a Argentina, ir para o outro lado do país? Irmão, o campo missionário é a comunidade onde você mora, é o prédio onde você mora, é o bairro onde você mora, é falar de Jesus para as pessoas que são próximas de você. Se você não pode atravessar, fala para aquele que está perto de você.
Mas essa é a obra que Jesus chamou, e se Ele chamou, Ele é fiel para cumprir. Se cada um de nós fizermos isso, os que entrarem por essas portas, se forem abraçados, vão permanecer. E aqueles que estão lá na nossa comunidade, vão adentrar por essas portas. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, porque nós somos aprovados de Deus para ser honrados nessa terra. Que honra é pregar o Evangelho. Amém?
Estamos muito alegres com a presença dos irmãos, de igual forma aos nossos visitantes. Aqueles que eu chamar, fique de pé. Amém, amados? Irmã Angélica, seja bem-vinda em nome de Jesus. O irmão Lucas, amém? Missionários da Igreja Batista, louvado seja o nome do Senhor. E também o nosso irmão Júnior, de Atos 29. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. O que é que a igreja vai dizer para os irmãos? Em nome de Jesus. Aleluia. Seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: Espírito ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: Espírito ama você. Paz do Senhor, irmãos. O departamento infantil tem uma mensagem hoje para missões, né?
Então hoje nossa oferta vai ser diferente. A gente vai chamar aqui na frente 4 irmãs que vão segurar uma rede, onde você vai levantar do seu lugar. Cadê a equipe de louvor? Vai cantar muito alegre, a equipe de louvor. As irmãs que vêm segurar a rede, as irmãs já venham com o seu peixinho na mão. Você é as primeiras a jogar o peixinho. Ó, a oferta hoje será assim, a oferta domingo de manhã será assim, e domingo à noite será assim. Valeu, pastor? Sabe por quê, irmão? Isso aí é o Natal do filho do missionário. É o Natal do filho do missionário. E a gente vai cooperar com alegria. Porque, irmão, Deus ama, né? A quem está com alegria, que diz assim, ó. Aqui, olha, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Amém? Então você vai jogar aí a sua semente e você vai depois colher lá na frente, irmão. Porque quando a gente dá com alegria, Deus multiplica. Toda vez que eu vou como missionário, quando eu volto, eu recebo aquela bênção. Eu fico assim, meu Deus, a minha vida não viaja para a missão que volta, também é abençoada. Porque lá na missão, irmão, não é fácil como missionário. A gente deixa nossas casas, a nossa cama quente, e a gente vai como missionário, mas Deus nos abençoa dobrado. Então, cadê a equipe de louvor? Vamos orar pelas ofertas, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aí os teus filhos, eles vão te ofertar, Senhor, com dádiva de gratidão a Ti, para abençoar os filhos dos missionários que estão no campo. Abre o coração, que eles possam fazer uma boa semeadura, Senhor. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. E depois dessa semeadura, irmãos, nós temos uma cantina também abençoada. Amém? Irmãos, chegamos ao momento da palavra do Senhor.
convidar a missionária Angélica para estar aqui, possamos estar orando pela serva do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Estenda as suas mãos para cá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está, Senhor, a tua serva. Usa, Senhor, poderosamente, ó Pai, teu instrumento, teu vá, falar aos nossos corações. Que a chama de missões que arde no coração dela possa estar ardendo nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia em 2 Reis 17, o versículo 1 ao 6, depois do versículo 24 ao 29. 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos 1 a 6 e depois 24 a 29. Eu vou fazer um exercício aqui com vocês agora, rapidinho, vai durar um minutinho só. Eu vou pedir para você se deslocar do seu lugar aí agora e ir para um outro lugar, onde você está sentado. Você vai sair e vai sentar em outro lugar, especialmente onde você não costuma sentar normalmente. Faça esse exercício aí agora, um minutinho, rapidinho. Todo mundo. Sai da onde você sempre senta aqui no culto e senta em outro lugar totalmente diferente. Vamos lá, os músicos também, vamos lá. Sai aí, você está acostumado a sentar sempre aí no banco do músico. Vamos, senta em outro lugar. Vamos lá. Depois, se você quiser, você pode voltar para o seu lugar, é só um exercício. Vamos lá. Trocou todo mundo de lugar? Quem está à vontade aí nesse lugar que sentou? Tem muita gente que algum já fez ali com a cabeça assim, não? Está incomodado, né? De estar num lugar que você não está acostumado a sentar. Toda vez que vem para o culto, você senta no mesmo lugar, ou pelo menos na mesma direção. E hoje, se pedir para você sentar num lugar que você não está acostumado, é meio chato, né? Ok, era só isso. Pode voltar para o seu lugar se quiser, ou pode ficar aí onde você está, se você se sentiu bem. Por que eu quis fazer isso com vocês? Vamos lá. O texto que a gente leu fala sobre um momento da história de Israel, no reinado do rei Oséias. E esse momento foi um momento bem difícil para o reinado de Israel. Oséias era um rei desobediente, era um rei que não temia a Deus. E o povo de Israel foi castigado por Deus em função disso, em função desse rei iníquo que eles tinham, e acabaram sendo subjugados ao rei da Síria. E no texto que a gente leu, se você prestou atenção, esse rei ele fez um deslocamento da população. Ele pegou quem morava na Síria, que eram os conterrâneos dele, e mandou ir para Samaria. E quem era de Samaria, que ele estava subjugando, ele mandou ir para a Síria. Ele fez uma mistureba, pegou todo mundo e falou assim: não, sai do seu lugar e vem pra cá, e você que está aqui vem pra cá, porque sim, porque eu quero, e vai ser assim. E essa é vocês imaginam, a gente fez uma brincadeira aqui agora de mudança de cadeira dentro de um ambiente pequeno. Vocês imaginam as pessoas sendo deslocadas das suas casas, das suas cidades, com a sua família, com seu filho, com criança, com mala, com bolso, com bicho, fazendo nesse simples exemplo aqui a gente já conseguiu sentir um pouco de incômodo. Vocês imaginam as pessoas tendo que sair do seu habitat e indo para outro lugar, para uma terra completamente desconhecida. E isso foi uma questão que, permitida por Deus, obviamente, mas que trouxe para aquela população ali, para os israelitas, né, vamos dizer assim, uma situação de um certo incômodo. As cidades, ele fala aí na Bíblia que os assírios foram para, os israelitas foram para Ava, Gozã, Abor e a cidade dos Medos, e os demais para Babilônia, Cute, Ava, Mat e Sevarvaim. Samaria, que era onde comportou a maior parte desses de fora, era como se fosse hoje em dia o Rio de Janeiro. Vou dar um exemplo para a gente ficar mais entender melhor o que aconteceu lá. Aqui no Rio, a gente aqui, por exemplo, está perto do aeroporto. Então, a gente tem essa noção do fluxo de gente que vem de fora para cá. Não só para ficar no Rio, mas passar pelo Rio. Mas tem muita gente que vem para ficar. Muito imigrante que vem morar. E às vezes,
na maioria das vezes, não é porque elas querem, no sentido de, eu não estou fazendo nada na minha vida, está tudo muito bem aqui no meu país, mas eu vou lá morar lá, não vou me mudar para o Brasil, vou lá para o Rio. Não é assim. Geralmente as pessoas fazem o quê? Elas são forçadas a sair do seu lugar de origem. Seja por uma guerra, seja por uma invasão. A gente está vendo agora aí nas notícias direto, guerra da Ucrânia, já teve aquela tomada do Afeganistão pela Al-Qaeda, a gente teve Síria recentemente, Haiti, Venezuela aqui do lado, em Paracaimo, que é uma cidade aqui, faz fronteira com o Brasil, tá um mar de venezuelanos tentando entrar, e os que já passaram para o Brasil, mar, também pedindo comida, precisando de emprego. Ou seja, por que eu estou falando disso tudo? O que isso nos interessa? O que isso tem a ver com missões e com o reino de Deus? Eu devia ter tirado esse bloqueio da tela. Vamos lá. Vocês já ouviram falar em cidades globais? Alguém já ouviu esse termo aqui? Levanta a mão. Cidades globais. É um termo moderno, é um termo da globalização para cá, que se chama cidades globais. São cidades exatamente como esse exemplo que eu dei do Rio, que recebem gente do mundo inteiro. Mas tem outras. Aqui no Brasil tem São Paulo, mas tem outros lugares, Nova York, Tóquio, que recebe gente do mundo. Agora está tendo a Copa, por exemplo, no Catar. O Catar não é um lugar tão grande, mas o Catar recebe gente de alguns lugares porque vão trabalhar lá. Lá é um lugar de dinheiro. Então as pessoas vão para lá para trabalhar. Não chega a ser uma cidade global, não está nesse conceito, mas para entender, as pessoas são levadas para lá para alguma coisa. Seguindo aqui, lá nessa situação aqui, a gente está falando de Samaria. Quem lembra aí, quem frequentou a escola dominical aí, que aprendeu que era um reino só, tá lembrado? Eram 12 tribos, era um reino só. Em determinado momento esse reino se partiu. Depois da morte de qual rei que o reino se partiu? Vamos lá, se o pessoal está frequentando a EBD direito. Depois que o rei, Pontim morreu, os filhos dele não geriram bem o reinado e o reino se partiu. Quem foi esse rei? Salomão, mãe. Os filhos não deram continuidade, não obedeceram como deveria ser feito e acabaram dividindo esse reino, norte e sul. O reino do norte, onde ficava Samaria, o reino do sul, onde ficava Judá. No começo era só um estranhamento, era aquela briga Rio-São Paulo, que fica discutindo se é biscoito ou se é bolacha. Era aquela briga besta, vamos dizer assim, era aquela briga só porque não é muito, alguns que estão para lá, eu estou aqui para baixo, não me misturo. Com o tempo, essa briga, essa rixa, ela foi se acirrando. Ela foi tomando áreas de algo mais sério. Nesse texto que a gente leu aqui, com essa invasão de assírios na Samaria, Judá ficou olhando para Samaria e falando o quê? Eu não me misturo, esse povo está tudo misturado lá com um bando de gente que não é de Israel, agora mesmo que eu não me misturo. Judá tinha uma visão sobre Samaria de que eles eram melhores, eles eram mais puros, eles eram mais santos, eles eram melhores que o pessoal de Samaria, que o pessoal do Reino do Norte. Só que no próprio livro de Reis, se você for lá no capítulo 25, depois você vê com calma em casa, lá no capítulo 25 você vai ver que Judá não era tão santinho assim não. O povo de Judá fez a mesma coisa que o povo do Reino do Norte fez, o povo de Samaria fez. Eles também eles também foram levados para fora do país e também se renderam à cultura do lugar onde eles tinham ido. Então eles não eram nem um santo. Aqui nessa passagem que a gente leu, mostra que um certo momento foi chamado um profeta, um sacerdote, aliás, que estava lá ainda como exilado, para voltar e ensinar aquele povo como que se devia fazer. Porém, o povo continuou fazendo como queria. No restante do capítulo, vocês vão observar que rola um sincretismo religioso. Eles aprendem os rituais do judaísmo, os rituais da lei do Senhor, mas eles continuam fazendo altares idólatras, ou seja, eles misturavam tudo. Eles faziam coisas que eram o que a Bíblia mandava, eles faziam coisas que eram dos deuses deles, tudo junto, misturado, e estava tudo certo. Eu pergunto a vocês conhecem um país que é bem parecido com esse, que as pessoas vão
segunda-feira na igreja, quarta-feira no centro, na quinta-feira Vocês conhecem um lugar assim? Que faz mais ou menos isso? Na nossa casa, né? No Brasil, a religiosidade ela é bem assim. Existe um termo, um estudioso chamado Bauman, morreu há poucos anos, e ele falava da liquidez da vida. A teoria dele era sobre a vida líquida. E ele falava, entre algumas coisas, sobre isso. A liquidez da religiosidade. Como que a pessoa pode ser tudo e não ser nada profundamente. Ela é um pouquinho de cada coisa. Isso se estende para outras áreas da vida. Ela pode ser líquida nas suas relações. Ela é pouco amiga de todo mundo e não é amiga profundamente de ninguém. Ela sabe um pouco de cada coisa, mas não sabe profundamente sobre nada. E por aí vai. Então, nessa época aqui não existia esse termo, não existia essa coisa da liquidez, mas a gente pode observar isso, que havia esse sincretismo que a gente consegue visualizar nos nossos dias. E com isso daqui, a gente pode observar também um outro fato. Eu falei aqui de deslocamento forçado. Pessoas daqui indo para lá, pessoas de lá vindo para cá. Na leitura oficial, Atos 1:8, fala de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Estão lembrados? E a gente pensa nisso geograficamente, que é um lugar mais longe, que é outro mais longe e outro mais longe ainda. Aqui, se a gente fosse dar um exemplo, Jerusalém sendo a ilha, Judá sendo o Rio de Janeiro, Samaria sendo o Sudeste e confins da terra sendo fora do Brasil. A gente tende a pensar somente assim. É assim também, mas não é só assim. Atualmente, essas fronteiras geográficas, elas estão muito fluidas, elas estão muito voláteis, elas mudam de lugar o tempo inteiro. Se você for ali na Vila Joaniza, onde a gente congregou, tem haitiano morando lá. Tem gente que você pode falar de Jesus de pessoas que nasceram no Haiti. Aqui eu estou falando de Ilha do Governador, não saí nem da ilha. Aqui dentro da ilha, você tem pessoas de outros países morando aqui. Se você for mais um pouquinho para lá, se você for em São Paulo, você encontra um bairro inteiro de haitiano. Um bairro inteiro só de pessoas refugiadas do Haiti. E por aí vai. Como eu dei um exemplo, lá no Pará, né, que tem os venezuelanos? Roraima, desculpa. Lá em Roraima tem uma cidade praticamente venezuelana. Então, assim, essas fronteiras não estão mais restritas, nos tempos atuais, elas não estão mais restritas à geografia. Não quer dizer que só lá longe que é o... Não, às vezes o confim da terra está aqui no seu quintal, está aqui do lado da sua casa. Às vezes a sua Samaria está aqui no seu trabalho. É alguém que veio de longe, mas está aqui perto de você. E além disso, dessa questão de país, de cidade, de estado, existe um outro tipo de fronteira, que é aí que eu quero me ater. Isso tudo era só introdução, gente. Aqui que eu quero me ater nesse ponto com vocês. Essas questões de discriminação, de intolerância que eu falei aqui sobre a Judéia, Judá que achava a Samaria inferior, etc., não é uma novidade na Bíblia. Se a gente olhar, existem várias situações nesse sentido. No Novo Testamento, então, nem se fala. Grego contra judeu, judeu contra gentil, judeu contra samaritano, né? A gente tem várias rixas de pessoas que se achavam cada um do lado melhor que a outra. O grego se achava melhor que o judeu, porque era intelectual. O judeu se achava melhor que o grego, porque era mais espiritual. E por aí vai. O samaritano achava melhor que o judeu achava melhor que o samaritano, o gentil, e por aí vai. Essa relação de intolerância, essa relação de preconceito, ela é antiga. Ela existe desde que o mundo é mundo. E na Bíblia a gente pode ver isso muitas vezes. E isso vai criando fronteiras entre a gente, que não são fronteiras necessariamente geográficas, mas elas são fronteiras, elas separam a gente das outras pessoas. E no nosso caso aqui, nós como cristãos, como estamos numa conferência missionária, já foi falado muito aqui essa noite. Eu gosto porque Deus organiza as coisas melhor do que a gente. A gente pensa em falar uma coisa e Deus já preparou que as pessoas vão falando as mesmas coisas dentro daquilo que você quer falar. E já foi falado aqui essa noite sobre o Evangelho ser para todos, né? Para alcançar a todos, sem distinção, sem discriminação. E eu queria hoje me ater às nossas fronteiras. O tema dessa mensagem hoje é Missões Além das Fronteiras. E eu não estou falando de fronteira geográfica.
fronteiras que a gente tem que enfrentar e sobrepassar. Primeira fronteira, fronteira social. Achei interessante que o louvor que as irmãs cantaram falava isso. Pode ter diploma, pode ter anel, pode ter carro, pode ter não sei o que, né? Pode ser. Então, existe essa fronteira social entre aquele que tem mais e aquele que tem menos. E essa fronteira, ela pode ter as duas vias, tá? Não é só aquele que tem mais que tem um bloqueio para chegar naquele que tem menos. Às vezes o contrário acontece. A pessoa diz assim, não vou falar, vou chegar perto de fulano, não, fulano é metido, fulano é besta, fulano acha isso aqui porque a pessoa tem alguma condição a mais que a outra. Então ela é uma via de mão dupla. Nós, como servos de Deus, como crentes, como aqueles que querem evangelizar, não podemos ter esse olhar. Que a pessoa sabe mais que a gente. Não. Deus quer usar você como o título acadêmico ou com o ensino primário. Deus quer usar você. E vai ser para quem Ele quiser. Se Ele quiser usar você com a 4ª série para a pessoa que tem mestrado, Ele vai usar. Não depende de você, do seu conhecimento humano. Então, a primeira barreira que a gente precisa vencer é essa barreira da questão social e vamos botar aí no pacote acadêmica também, essa questão de ensino. A gente tem que olhar para aquele professor da universidade, para aquele universitário que a gente conhece, com esse olhar de amor. Eu não posso achar que ele é um subversivo somente, que ele é um isso, um aquilo, e não me aproximar. Não, a gente tem que olhar com um olhar de amor, e entender que aquele cara, que aquela mulher, que aquela pessoa precisa ser alcançada por Deus. Com toda a nitidez que você achar que ela tem, com toda a soberba que você achar que ela tem, Jesus morreu por ela também. E você e eu precisamos olhar para Ele e para ela com esse olhar de amor. Amém? Eu acredito que todo mundo aí pensou em alguém agora, assim, que se encaixa nessas características. E fala assim, fulano de tal, nossa, nariz e pé. Mas é esse aí que você tem que alcançar. Que é a sua missão alcançar. Além dessa barreira social, de classe, né? A gente tem a barreira linguística. Eu não estou falando aqui de idioma, não. Barreira linguística no sentido daquelas pessoas que falam diferente da gente. Que a gente chega lá com é um prazer inenarrável estar aqui na sua presença, e a pessoa diz assim, qual é, meu irmão? É sobre essa pessoa que eu estou falando. Que você não vai alcançar se você chegar lá com é um prazer inenarrável. A gente precisa alcançar aquela pessoa que fala gíria, que às vezes xinga palavrão. Você não vai precisar xingar palavrão, mas você precisa acessar essa pessoa. Você precisa alcançar essa pessoa. Ela não é só um pobre coitado para quem você olha torto e torce o nariz porque é um desbocado. Não! Ela é alguém que precisa ser alcançada pelo Evangelho. Amém? A gente também precisa vencer as fronteiras digitais. Nós estamos na era digital, não tem como voltar para trás. Não dá para dar ré, não dá para... Eu falo por mim, que não sou tão dada à tecnologia, não tenho Instagram, não tenho essas coisas. E eu me incomodo porque eu sei que precisa ter. Não é para ficar postando foto da minha cara todo dia, mas porque determinadas pessoas só vão ser alcançadas dessa forma. Pessoas que estão ali, 24 horas na rede. E que se a gente não se adequar, se a gente não criar uma rede social, se a gente não fizer uma postagem evangelística, se a gente não tiver antenado, essa pessoa não vai ser alcançada. Então, é preciso vencer a fronteira digital. Isso é um desafio pra gente. Eu desafio você, tem muita gente que já está aí super antenada. Mas se não é o seu caso, se esforce para isso. Eu falo a começar em mim. Se esforce para isso. Para tentar, pelo menos, ter, se não quiser ter todas as redes, mas tenha uma, pelo menos, aquela que você se identificar mais. A galera mais jovem aí, cria um TikTok evangelístico. Cria um canal para você postar coisas que tem a ver de rapidinhas, de 30 segundos. Aqueles reels do Instagram que são coisas de segundos. Cria aquilo ali, todo dia solta uma mensagem, uma frase, um versículo, metade do versículo. Mas faz, não deixa de fazer. Status do WhatsApp, o que você puder. Porque algumas pessoas não vão ler a Bíblia de papel, não vão entrar pela porta dessa igreja, não vão te cumprimentar, mas vão ver o que você postou ali. E talvez aquilo ali possa ser o que essa pessoa precisa ouvir. Amém?
Vamos repetir para fixar quais as fronteiras que a gente já falou até aqui? Primeira fronteira? Social. Segunda fronteira? Acadêmica, pode ser. Terceira fronteira? Linguística. Quarta fronteira? Digital. Agora vamos entrar numa seara mais delicada. A gente precisa vencer a fronteira religiosa. A gente precisa vencer a fronteira religiosa. Aquela da pessoa que crê diferente da gente. Eu não posso só olhar para essa pessoa com um olhar de condenação. Que essa pessoa é uma idólatra. Essa pessoa é uma endemoniada. Eu não posso só ter esse olhar sobre essa pessoa. Essa pessoa é alguém que precisa do Senhor. Eu tenho que olhar para ela com um olhar de amor. Quando ela tocar o tambor dela lá da minha casa, não me deixar dormir, eu não tenho que virar para lá, estender a mão e dizer, Deus, pesa a mão. Não, nessa pessoa não. Eu tenho que olhar e falar, Senhor, tem misericórdia. Que amanhã essa pessoa esteja aqui do meu lado, que a gente esteja caminhando junto para a igreja. Senhor, me faz amigo dessa pessoa. Me faz amiga dessa pessoa. É isso que a gente tem que acreditar e tem que fazer, gente. Essa pessoa, não, a gente não tem, ninguém aqui tem chave do inferno para mandar ninguém para o inferno antecipadamente e condenar a pessoa que acabou, que não interessa e não. A gente tem que olhar para essa pessoa com um olhar de amor. Você passar na rua e ver ali arreando isso, aquilo outro, querido, ame essa pessoa. Olhe para ela sem você nem conhecer. Estenda a mão e diga assim, Deus, eu abençoo essa pessoa. Tenha misericórdia da vida dela. Liberta ela com amor. Amém? Outra coisa, aquela pessoa que tem orientação sexual diferente da nossa. Eu não posso condenar essa pessoa ao inferno porque sim, olhar para a cara dela e falar assim, isso não presta, isso é um promíscuo e vai para o inferno e acabou. Não, essa pessoa precisa de Jesus e você é o instrumento que ele vai usar para alcançar. A gente não pode deixar que a fronteira dos nossos valores, dos nossos interesses, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente aprendeu com certo, a gente não pode deixar que isso nos afaste daquelas pessoas que precisam encontrar o Senhor. A gente tem que amar esse povo, a gente tem que chorar por esse povo, a gente tem que dobrar os nossos joelhos, anotar os nomes dos que a gente conhece e falar assim, Senhor, fulano, Bertrano, Cicana, Deus, visita, trabalha, liberta com amor. Nós estamos num tempo muito tenebroso aqui no Brasil e no mundo, um tempo de tudo muito dividido, muito odiento, muito briguento. Não é só aqui, não é exclusividade do Brasil, não, isso é no mundo inteiro. Isso é no mundo inteiro. A gente está vendo agora alguns episódios lá na Copa do Catar que a gente vê exatamente isso. Um período de muita intolerância, de muito problema. E a gente não está dizendo aqui que você vai ser conivente com o pecado de ninguém, não é isso. A gente está dizendo que você e eu somos chamados por Deus para amar. As missões começam no amor. Se você não amar, você está sendo hipócrita, porque todo evangelho que sair da sua boca não vai valer nada se você não ama, se você não olha para aquela pessoa com compaixão e com misericórdia. E eu quero convocar vocês hoje a olhar para essas almas perdidas com misericórdia. Seja qual for o pecado que a pessoa está cometendo, você não é juiz da vida de ninguém. A questão é você amar, orar e evangelizar essa pessoa. Pedir ao Senhor estratégia, pedir para o Senhor o que você pode fazer. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia assim, o instrumento de Deus são as pessoas. Porque a gente fala assim, mas eu posso usar tal coisa como instrumento. Irmãos, um garfo é um instrumento. Eu posso usar ele para comer, eu posso usar ele para matar alguém, se eu quiser. Posso enfiar ele no coração de alguém e matar. Então, as coisas são só coisas. O instrumento é você. O que vai fazer a diferença vai ser como você vai usar aquilo que Deus te deu. Então, o instrumento aqui que Deus conta é você. Nada nesse mundo, palavra nenhuma da nossa boca, capacidade nenhuma dessa, título nenhum nosso, formação nenhuma nossa é capaz de tocar o coração de alguém. Só o Espírito Santo de Deus. E a única coisa que Ele
quer é que você faça, que você fale, que você ore, que você vá. Porque o restante é com Ele. Amém? Eu queria só abrir agora em Tito 2, versículo 11. Já estou caminhando para o final. Tito 2, versículo 11. Vamos recapitular de novo? Antes de ler, deixa a referência aberta aí. Vamos recapitular para ver se o povo aqui está esperto. Vamos lá. Primeira fronteira. Vou dar a dica social. Vamos lá de novo. Primeira fronteira. Segunda fronteira. Alguém falou, tinha falado acadêmica, não tá? Vamos organizar? Segunda vai ser acadêmica agora. Segunda fronteira. Terceira fronteira. Quarta. Digital. Quinta. Sexta. De orientação sexual. Lendo lá em Tito 2, 11. Diz assim: porque a graça de Deus, que na NVI diz, porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens. Na Revista Corrigida diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então eu queria fechar dizendo que Deus não faz acepção de pessoas e que a gente não aprenda com os samaritanos e judeus aquilo que a gente não deve fazer. A briga dos samaritanos e judeus, ela durou desde o Antigo Testamento, desde essa época dos reis. Ela passou os anos. Em 400 a.C., os samaritanos construíram um templo para adorar, porque eles eram rejeitados nos templos dos judeus. Então eles criaram uma igreja para eles irem. Isso acirrou ainda mais a disputa. Tanto que esse templo foi destruído 300 anos depois. E essa briga só aumentou ao ponto de chegar na época de Jesus e acontecer as histórias que a gente já conhece do Novo Testamento. Que Jesus vai até a mulher samaritana, isso é um escândalo, porque ela se estranha, ele sendo judeu. Tem a história do bom samaritano. Jesus tentou em várias ocasiões mostrar para aquelas pessoas que ele não fazia distinção. Se era judeu, se era samaritano, se era grego, se não era. Ele veio para salvar, a gente acabou de ler em Tito aqui, a graça salvadora, ela existe para alcançar todos os homens, todos os seres humanos. Então, com esse versículo, que me faz melhor do que ninguém. Não é nada do que eu faço ou falho. O que me faz ter uma esperança, o que me faz ser assim, ter algo para mergulhar na vida, é ter o Espírito Santo de Deus, e mais nada. Então que a gente tenha esse olhar sobre o outro, de que nós somos iguais perante Deus, e que aquela pessoa, assim como eu e você um dia precisamos ser alcançados, assim como eu e você um dia éramos nada, fomos resgatados do lodo e das trevas, assim como eu e você estávamos condenados ao inferno até outro dia, precisamos ser alcançados por alguém. Essas pessoas também precisam ser alcançadas, e Deus quer usar você. O instrumento é você, e o tempo é já. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mensagem muito abençoada, né, irmãos? Muito obrigado, irmã Angélica, por tudo. Tá? Sua presença aqui você é muito bem-vinda aqui. Eu lembro os tempos de adolescente, lá no Adolescente para Cristo.
Tempo Central. Quero agradecer também ao Júnior, né? Muito obrigado, meus irmãos, aos músicos, às irmãs da UFADI, à liderança da igreja, ao Jorge, a todos que estão aqui. Deus colocou uma coisa no meu coração antes de começar a conferência: utilize os pratos da casa. Pegue as pessoas da casa e dê oportunidade. Como professor, eu sempre tive essa pegada de dar oportunidade para as pessoas se desenvolverem. E foi um ambiente abençoado hoje nessa noite. Nós estamos entre irmãos, entre amigos. Nós temos um ministério de louvor, são excelentes cantores, músicos excelentes. Obrigado ao Ministério Infantil também, que abrilhantou essa noite. Obrigado a todos que estiveram aqui, tá? Deus abençoe vocês. Nós não temos um valor monetário para dar. Se tivesse, até daria. Mas uma coisa é certa: aquele que por todas as coisas te recompensa todos os dias. Amém?